sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Agora, peraí, em particular, hoje eu preciso fazer essa observação. Agora eu já estou na minha skin de 30 anos. Meu aniversário foi dia 18. Cortei os meus cabelos. Tá? Mas a cor continua feia. A cor... Sérgio tem um problema com a cor do meu cabelo por ser preto. Olha só, Júlia... Vou contar uma rápida história de Júlia aqui no podcast. Júlia é Vou interromper. Quem sou eu e você para falar de cabelo de alguém? Mas estamos falando de cor. Gostei. Estamos falando de cor. Júlia Prossiga na sua indignação. É rapidinho, gente. Só uma adenda aqui antes de apresentar nosso convidado. Júlia é casada com um grande amigo meu, Marcon. E a gente entrevistou eles aqui, né? O casal no podcast. Sim. Júlia tinha um cabelo, achei o visual de Júlia massa. Cheio de piercing, cheio de tatuagem, ainda continua a mesma coisa. Chegaram até umas novas, né? Tal. Sim. E ela tinha metade do cabelo branco e metade preto. Eu falei, porra, que massa esse visual, velho. Porra, bem... Era assim, bem moderno, metade branco, metade preto. Aí depois passou um tempo, a gente convidou ela pra fazer parte do podcast, ela aceitou, foi massa, tal. Depois ela mudou pra preto, com a graça. E ele fica indignado até hoje. Eu acho que já tem uns 2 anos isso e ele não supera. Você comentou que talvez ia pintar de verde ou de azul ou de rosa. Sai daí, Jamé. Meu Deus do céu. Vamos voltar ao nosso convidado. Voltando, e não vamos falar de cabelo. Isso. Não vamos falar de cabelo. Proibido. Agora estamos aqui com o famosíssimo, porque pra mim, até da minha época, professor Dixon né? Desde que eu me conheço por gente, eu sei que Dixon é professor, velho. Sempre foi professor. Então. Nunca teve nada, nenhuma outra profissão, não é, Dixon? Sempre foi professor. Produtor de eventos, fomos sócios. Depois. Eu digo. Não, mas o primeiro cargo, professor, não é? Sim. Eu já dava aula... Começando desde bem mais novo, vamos pensar, o início, né? do início. Como foi que despertou? Eu vou até... como despertou. Até bom para quem está ouvindo aí entender isso também. Uhum. É muito importante quando a criança é bem novinha, 2 anos, 3 anos, 1 ano e meio, até menos, ela ter estímulos. Tá? É assim que você vai já... despertando coisas legais, o cérebro vai se formando de maneira mais criativa e tal, porque teve estímulos. Então eu tive estímulos. Tá? Primeira coisa, quando eu nasci, minha mãe se mudou para Minas Gerais, uma cidade que eu tenho parentes ainda lá, próxima do município de Conquista, chamada Almenara. E eu nasci aqui em Jiqué e mudamos para Almenara. Meus tios já estavam estabelecidos em Almenara, 2 tios, com comércios. Meu pai abriu um comércio junto com minha mãe. E o comércio era o comércio de roupa. E minha mãe era o caixa. Ou seja, eu com meses de idade... Matemática ali já. Eu com meses de idade no colo de minha mãe. Tá? E observando a máquina. Na época tinha máquina registradora. No comércio é máquina de registradora. E fiquei prestando atenção nos números. Sério? Nas coisas. Tu lembra disso? Lembro disso. De meses. Tá? Não. Eu não tenho uma lembrança disso mesmo. Isso foi minha mãe que contou. Uhum. Mas parte dessa história tá na minha memória também. Tá, mas vamos lá. E aí eu comecei a desenvolver o gosto por número e comecei a fazer algumas contas. De cabeça, antes de entrar na escola. Eu tenho um irmão, que vocês sabem, Kaká. Sim. Né, que 2 anos mais velho que eu. Então, quando ele entrou na escola, minha mãe tinha que estudar com ele, tomar a tabuada dele. Essas coisas todas. Tabuada. E eu ficava respondendo. Sem entrar na... De longe. Não, eu imagino o ódio do seu irmão Kaká com ele se intrometendo. Às vezes, de certo, ele nem sabia e tava Dixon gritando. Eu ficava respondendo, né? A tabuada e tal. Isso aí, mais ou menos, eu tinha 3 anos, ele tinha 5 ou 6, eu tinha 3 ou 4. Mas até mesmo antes disso, eu já sabia fazer algumas contas. Contas tipo 85 mais 72. De 2 dígitos eu conseguia fazer de cabeça. Tranquilo. Nem de cabeça. Eu consigo fazer de 2 dígitos essa conta agora, quanto mais. Aí um vizinho de loja, tinha uma loja de eletrônicos para aquela época, né? Era tudo coisa de rádio. Na época não existia computador, não existia nada disso. Que chamava Seu Luso, ele tinha baixa visão, quase cego realmente. Me viu fazendo conta lá, quando minha mãe estava comigo no colo. Ele conversava muito com minha mãe e com meu pai lá na loja. E ficava me instigando a fazer conta.
quanto é isso? Quanto é isso? Ó, faz assim. Ele chegou. Aí eu comecei. Ele começou a mostrar para os clientes dele da loja. Vem ver aqui esse menino. Eu ia. Aí eu tava ficando, tipo, todo orgulhoso. Orgulhoso e famosinho, né? Celebridade. Aí famosinho, criança famosa. O geninho da matemática. Aí eu acho que eu gostei disso aí, acabei. Primeiro fui estimulado, meu cérebro já foi caminhando para isso. Recebeu mais estímulos, né? Aí. Pequeno já na matemática mesmo, né? Sempre eu gostei de matemática, mas fui bom aluno até o 9º ano, que na época era a 8ª série. Eu fui bom aluno de todas as matérias. Massa. E você chegou a dar aula para os seus irmãos, conforme foram nascendo, crescendo? Dei aula para meus irmãos já no cursinho. Porque tem gente que não gosta de dar aula para irmão, No né? cursinho ou curso para concurso. Mas eu digo em casa. Em casa eu cheguei a explicar, eu acho que alguma coisa Daisy, alguma coisa assim, eu cheguei a explicar. Mas assim, foi obrigado? Porque tem gente que não tem paciência, né? Foi obrigado não. Outra coisa, aí de lá para cá mudamos de novo para aqui. Quando eu tinha 8 anos, nós voltamos para Jiqué. E uma das coisas que minha mãe começou a fazer, alguns anos depois, foi dar aula particular. Então minha mãe ficava dando aula particular e eu ficava ajudando de matemática ela também? dar aula de matemática e de outras coisas também. Sim. É Fundamental 1. Fundamental. Você toma professora de todas as matérias. Então era reforço escolar, que na época chamava de banca, de todas as matérias. E aí eu ficava ajudando, mas claro que eu ajudava mais em matemática. Mas nessa época eu era mesmo o que se chamava antigamente de CDF mesmo. Tá? Eu era bom em todas as matérias, mas eu já gostava mais de matemática. Aliás, no Fundamental 1, a disciplina que os meninos geralmente, os alunos mais gostam é matemática. Eles vão perdendo o encanto no Fundamental 2. Eu ia falar isso, só no 1 mesmo. E quando chega no médio já estão quebrados, a maioria. Por que você acha que acontece isso, Dixon? Por que algumas crianças não se adaptam? Vamos fazer um podcast para isso, porque demoraria tempo para eu explicar aqui. Não, eu sou uma dessas porque eu descobri, já depois de adulta, que eu tenho qual é o nome daquele negócio que a pessoa tem dificuldades? Não, que é dificuldade com o número mesmo. Descalculia? Descalculia, exatamente, porque eu trocava. Na época, minha professora, inclusive um beijo pra Progal, que foi minha professora. Fui colega da professora legal no centro. Foi? Ela ensinava lá também. Eu fui aluna, né, e professora lá no campus. E aí ela ia corrigir minhas contas, falava, mas Júlia, tu trocou aqui esse número de cá, e pra mim era aquele número ali, eu troquei de lugar. Então, realmente, era um negócio, assim, que eu tinha, que até hoje, se eu não prestar atenção, mas eu troco o número. Mas você chegou a diagnosticar? Não. Porque pode não ser, tá? Eu também não dou diagnóstico, não, mas... Eu imagino, mas... Pode ser um outro problema. Mas quais são os principais sintomas desse? Rapaz, a questão, no caso, que eu mais tenho é de não interpretar tão bem os números e trocar de lugar achando que é o número. Tipo assim, 538, aí eu boto 583 achando que é 538 e eu não vejo isso. Na realidade, assim, quem pode dar o diagnóstico é um profissional especializado para isso. Mesmo nós, professores, que convivemos com isso o tempo todo, a gente tem ideia do que é, mas existe... o profissional adequado para que é o neurologista para dar o diagnóstico. Mas a matemática deve ter. Eu sempre sei que a matemática tem umas técnicazinhas de associação. Tipo né? Macete? Uns negocinhos assim que dá pra. Eu nunca me lembrei com isso. Mas macete. Tem umas fórmulas assim? No final de tudo, o macete não faz bem, não, tá? Porque a matemática. O mais legal da matemática, pelo menos no meu ponto de vista, é que ela ajuda a gente a desenvolver o cérebro da gente. Sim, claro. Tudo ajuda. Lógica, Qualquer né? estudo ajuda. Mas a matemática tem um papel muito importante nisso aí. Eu digo assim para os alunos, a gente fica mais inteligente estudando qualquer coisa. E matemática é um dos mais poderosos para fazer isso. Então a matemática legal é a matemática que faz você pensar. E o que é o macete? Você trocar o pensar por um atalho que você tem que aprender milhares de atalhos. Quando por outro lado, se você aprendesse uma linha de raciocínio, como funciona a coisa, poderia... Não ia precisar, né? Não ia precisar. E isso aí ia servir tanto para matemática quanto para várias resoluções de outros problemas da vida. Então eu prefiro a minha matemática de pensar. Sim. Eu enfrento até muita dificuldade hoje em certos aspectos disso. Você chega que o aluno quer macete, tudo pronto. Não, né? Dou macete naquilo que é relevante. É relevante naquilo que precisa decorar, algumas coisinhas e tal. Mas não é o principal. Fazer conta não é o principal, macete não é o principal. O principal é interpretar. O principal é
entender o que está acontecendo ali e conseguir intervir para resolver a situação, para resolver aquele problema apresentado, aquela situação apresentada. Tipo, você sabe que 1 mais 1 não é igual a 2? Eu já vi que é igual a 3 e aí... Não, é igual a... exatas, né? Igual a 2, não sei o que, não sei o que. Não tem isso? um negócio desse. Ó, tem um bocado Não tem? de... Rapaz, um amigo meu estudava exatos me falou isso. Calma, Assim, calma. Tem um 1 mais bocado 1 é igual a 2. de situações que podem fazer isso. Eu não vou entrar nesse detalhe, não, Mas tem fundamento isso. Não, o principal argumento para dizer que 1 mais 1 não é igual a 2 é porque você pega 1 mais 1 e faz uma série de outras operações matemáticas, mas faz uma que não vale para aquele caso. Aí faz 1 mais 1 ficar diferente de 2. É meio que um golpezinho. É um golpezinho, é? Mas com um numeral e outro numeral. Mas tem situações, por exemplo, um copo mais um microfone não vai ser 2. Entendi. Faz sentido. Faz sentido. Tem, nesse sentido faz todo sentido. Mas o outro, aquele mais famoso que aparece na internet, é que ele comete um equívoco matemático propositalmente para dizer que aquele 1 mais 1 não se transformou em 2. Nossa. Tá? Agora, voltando agora de novo, Voltando recapitulando ao do passado. início. Então, desde o início, você já teve essa história aí de berço, literalmente, Eu tenho com a desde o matemática. início afinidade com a matemática, porque eu fui estimulado. Tá? Sim, com os números, etc, etc. Se desde pequeno Sim, você eu estava já era contando a assim, história no meio, deixa eu voltar, vou lhe cortar. Pode Então, voltar, pode Então voltar. minha mãe estava dando aula particular e eu ajudava. Isso você tinha quantos anos? Eu tinha 10. Pronto. Então, de certa forma, eu já estava treinando para ser professor. Sim. E chegou um momento, quando eu tinha 11 ou 12, que eu quis comprar uma bicicleta. Eu sempre gostei de negócio. Então eu vendia bicicleta, comprava bicicleta nova, trocava. Tal. Eu precisava de dinheiro para comprar É uma o que o bicicleta povo nova. faz com carro hoje, né? É. Ele vai fazer com Né? bicicleta. Aí eu queria comprar uma bicicleta, eu pedi à minha mãe e falei, eu vou pegar uns alunos para mim. Aí Nossa. nesse caso, Mãe, eu vou pegar os seus alunos só nesse caso, souber pra mim. matemática eu peguei, era a maioria até colegas de escola. 1 ano mais novo que eu, 2 anos mais novo que eu. Eu fiz uma turminha minha de matemática. Aí só era matemática. Só Nesse caso matemática. não era Nossa. tudo não, tá? Aí foi passando os anos, fui estudar em colégio, até o 9º ano, que na época era a 8ª série. Eu fui um excelente aluno. Assim, em prova, na maioria das vezes eu tirava nota máxima, em trabalho não necessariamente, tá? Mas foi um boletim muito legal. Agradeço também a uma colega de escola que competia comigo. Competição saudável, Sim. tá? Que eu, Acho válido essa eu resolvi competição, assim, ó. tudo. Eu pensava assim, quando criança. Eu só vou tirar 10, que aí ela nunca vai passar de mim. Aí eu fazia de tudo. Faz sentido, né? Eu fazia de tudo para alcançar a nota máxima Competição saudável. em prova. Na questão de trabalhos e tal, Sim, muitas vezes ela tinha mais habilidade do que eu, mas eu agradeço a ela bastante, minha amiga, inclusive. Desde a época, né? Era rivalidade, mas a gente ia tomar banho de piscina junto e tal, né? E você Só na sala de estudava aula. onde nessa época? Eu estudei no Educandário Santa Terezinha, Ah, no Santa Terezinha. até a 8ª série, que é o equivalente ao 9º ano. Mudou. Agora. Mudou. Mudou porque a alfabetização passou a ser 1º ano. É. Aí foi somando um a cada. Uhum. Tá, mudou. Aí daí eu quis ir pro CAP. Aí eu fui pro CAP, estudei meio ano no CAP. Depois da 8ª série, você foi pro CAP. CAP. No ensino médio, então. No ensino médio, o primeiro ano do ensino médio, em 1986. Ele vai falar até a hora que entrou, que ele uma memória de elefante esse homem tem. Eu lembro as notas que eu tirei, eu lembro a chamada até hoje, até o meu nome. Caramba, velho. Mas é porque treina a mente, né, velho? Matemática, o bom da realmente. matemática é isso, né? Que treina a mente. Você mantém verdade. a mente viva Ah, ali, treinada ali. Ó. E ativo o tempo todo, ele vai lembrar a cognição e a memória. A mesma coisa, você já jogou xadrez? Já, que é sei ótimo a pra regra, é ótimo para memória, E é quem ótimo estuda para estratégia matemática também. E quem estuda matemática vai ter uma estratégia boa. Matemática melhora muito a estratégia. Por isso que a maioria das pessoas que se aproximam muito da matemática, elas são bons concurseiros, por exemplo. Por exemplo, nosso amigo em comum, Carlito, era fera em xadrez, muito fera em xadrez, e ele é programador. E se tornou um bom programador. O fundamento, toda a organização da ciência da computação é em cima da matemática. Então, o raciocínio matemático, Eu acho que em cima da matemática, né, Dixon? tudo não. Tudo de lógica, assim, Dizem faz parte da justamente lógica. isso. Mas até Tudo é coisas da matemática. natureza tem Fibonacci. matemática também. É matemática. Não só Fibonacci, por É o que eu exemplo. mais conheço. Você já viu algum animal que tenha o corpo listrado e o rabo com pintas?
corpo listrado. Não lembro, não. Ou ao contrário, o corpo com pintas e o rabo listrado. Ah, agora eu entendi onde você quer chegar. Porque tem uma matemática aí. Existe uma matemática Da que... genética, alguma coisa? Sim. Ah, tá. Né? A que- natureza. Existe uma matemática que explica essas coisas. Por exemplo, tem muita coisa muito mais que a matemática. Agora mesmo, inteligência artificial. Machine learning, né, que é o quê? Lá dentro é tudo fórmula matemática, é tudo fórmula de estatística, de probabilidade. Aquela escolha que entre um mar de informações, né, teras e teras e terabytes de informação, a informação que é escolhida para enviar para você como resposta de uma pergunta que você fez, está totalmente calçada na estatística, que é probabilidade, que é na matemática. Não te assusta, não? Não, eu estou estudando isso, inclusive. Mas Não a te matemática- assusta, me interessa. não. Eu tô Já tô estudando. doido o suficiente, eu quero estudar é Me mais. interessa, eu estou estudando estatística computacional, que tem a ver Mas a com isso. matemática assusta um pouco. Pra quem vê assim essa Desse, imensidão. eu acho, exatamente, eu acho que nesse nível, Matemática dá trabalho. Não é, como é que eu posso dizer assim? Não é sem gasto de energia que ocorre o aprendizado de matemática. Uhum. No início até que é muito gostosinho, como eu falei, criança sempre... Sim. A maioria das crianças gostam da matemática. Só que você tem que ter uma base. Porque você dorme e acorda pensando em matemática. Não necessariamente. Porque, por exemplo, Einstein. Qual Vamos milagre? trazer um monstro aqui, Einstein. Einstein, ele podia dormir e acordar pensando em matemática, em cálculos. Na realidade era a esposa dele, mas tudo bem. A esposa dele? Não era ele? Era melhor Você nunca assistiu aquele filme de Einstein, não? Não, eu Assista. assisti o do Oppenheimer. Não, assista o de Einstein. O de Einstein mesmo. Nunca assisti, não. Nem eu sabia que A mulher dele que era boa em Quando matemática, entrou, né? a primeira mulher, quando entrou no filme que na vida, que quer reproduzir, claro que tem coisas que não são realmente a história, mas a parte que quer reproduzir. Quando ele entrou na universidade foi selecionado por uma grande universidade, eu não lembro agora qual foi. Ele chegou lá e começou a conversar com a mulher. Tem até uma cena na internet muito famosa, eu mostro a vocês no intervalo aqui, qualquer coisa a gente até passa aí disso aí. Aí quando ele entrou na sala, só tava ela na sala de aula. Não tinha chegado os outros alunos nem o professor. Certo. Aí ela começou a perguntar coisas sobre ele achando que entrou na sala errada, porque na época a mulher não... Não podia nem conversar direito. Aí ele achando que ele tava... Aí o professor chegou e falou com ele aí. Já conheceu fulana? Esqueci o nome dela agora. Já conheceu fulana? A única aluna que tirou nota maior que você na seleção pra entrar aqui. Caramba, velho. O único aluno que... A disputa saudável aí. A disputa saudável é tipo isso. Ele e a colega dele. Tá? Mas eu posso, disso, não. eu posso fazer um outro podcast aí Sim. de curiosidades. Seria aí, né? muito legal. Porque muito legal. Você falou de Einstein aí também, eu lembrei de Mozart, que também a música também tem matemática. Claro, as notas As musicais, notas musicais, né? tem base em matemática. Ó, blow mind. O ritmo, o compasso, é matemática. As notas que são audíveis, dó, ré, mi, fá, as que produzem som agradável, são baseadas na matemática. E tem outras coisas. Aí Beto, meu irmão, vai explicar melhor para você. Beto Martins, Quando que Beto- esteve aqui. Vou deixar Quando o card Beto aí. estava Isso aí. fazendo o mestrado, Sim. eu e Irã conversamos com ele algumas coisas que ele precisou de matemática para o mestrado dele para música. Caramba, você vê, né? Realmente, eu acho que você concorda que a matemática é a principal matéria obrigatória da formação do ser humano? Muita calma nessa hora. Muita calma nessa Antes da hora. linguagem, antes da comunicação da língua portuguesa. Eu acho que, Eu a acho que matemática- sem a língua portuguesa é um pedacinho da linguagem, né? É. Porque a linguagem tem a Eu digo linguagem da corporal. comunicação. É, Sim. sim, toda- sim. Então, assim, eu acho que tem muita coisa importante aí. Matemática é uma das importantes. Mas não há mais. Não há mais e não há única. Uhum. E não são apenas uma ou duas, matemática e linguagem. Tá? Eu acho que tudo é importante para a formação. Matemática é muito importante para o desenvolvimento do raciocínio lógico É. da pessoa. Tá? E todas as matérias adjacentes E assim, de uma à certa matemática, forma, né? torna você mais prático, Uhum. você consegue planejar melhor, porque matemática tem muita abstração. Uhum. Tem muita coisa de matemática que foi inventado, que está na matemática, que não tem uso ainda. Então a gente pensa em coisas que nunca foram, não é que nunca foram pensadas, mas que
ainda não são reais. Não tá na prática. Então a gente tem um poder muito grande de abstrair. E o que é o planejamento, por exemplo, para alguma coisa? É você antever, né? Você imaginar aquilo, tá? Na sua cabeça. E aí, quando a gente aprende muito matemática, quando a gente estuda muito matemática, a gente melhora muito o nosso poder de abstração e melhora muito essa visualização. Sim. Vou dar um exemplo simples aqui. Certo. Eu tenho uma ideia de como eu quero que o expert fique enquanto estrutura física. Certo. Então, há muitos anos atrás, mais ou menos em 2010, chamei Marceleza, nosso Sim, Marcelão. amigo que foi aluno lá do cursinho também. Uhum. Eu tenho muita coisa de chamar aluno para fazer as coisas. Chamar Marceleza um dia vir. Aqui Eu pra acho que bater um deve papo. chamar também. Sim. Tá? E ele fez uma planta. Eu pensei assim, eu não vou fazer logo a planta do que eu vou fazer agora. Eu vou fazer logo todas as faces. Aí tem lá, na planta tem um prédio lá de 3 andares na frente, que só tem um na frente. Atrás, com 4 andares e tal, tá tudo completinho na planta. Certo. Tá? A planta, quando você senta com o arquiteto, você senta, dá opinião, ele pergunta, ele fala, e você acaba tendo contato com ele. Até hoje, se você me perguntar, para ir para tal lugar assim, eu lembro da planta todinha. E de como vai e tal, Eu porque não consigo imaginar. ela da tá memória todo dele. aqui. Ela tá toda aqui na minha cabeça. Metragem, tudo. Metragem não Distância. necessariamente, mas A ideia organização. de metragem sim, sim, mas sim, eu posso errar aí por, sei lá, 15%, 20%. Não, mas é isso que tá falando. A matemática, por que eu te perguntei sobre a base, se a matemática é a matéria mais importante de todas? Porque a maioria das profissões, todas têm a matemática como base, né? Química, tem matemática, física, As geografia. ciências duras que a gente chama. Geografia, a matemática não é a base, mas a matemática é um componente. Exato, é um componente, faz parte, é isso, a questão da quilometragem, de tamanho e tal. Eu tive em bioestatística. Isso tudo tem O que eu estou fazendo em estatística computacional é justamente para ensinar bioestatística avançada, por exemplo. Eu tive essa matéria na faculdade. Ó, eu tenho 2 dúvidas que remete também ao que a gente estava falando antes e outro para dar continuidade. A primeira, você gostava da matemática já no ensino médio também? E a segunda, matemática foi o seu primeiro curso? Você escolheu? Não. Na realidade, meu primeiro curso não foi o que eu escolhi. Era o que eu conseguia fazer. Sim. Por questões de tempo. Tá? E também opções que não tinha que na época que eu fiz o primeiro, realmente. Vou chegar lá. Então, aí eu estava no primeiro ano, no CAP, e depois eu fui para o SEMES. Na época que eu era no ensino... Por exemplo, a maior nota de matemática da primeira avaliação que teve lá no CAP, a maior nota de matemática e de física foi minha. Da minha turma, que foi o primeiro ano do ensino médio lá. E lá tinha excelentes alunos mesmo. Mas eu fui comendo livre. Como eu queria ir lá pro colégio, eu pedi a minha mãe para ir. Eu falei, eu não vou dar mole, porque senão minha mãe vai ficar aí pediu para ir. Não quero que ela me faça sair, né? Quero ficar. E tal. Aí acabei saindo por conta de esporte. Eu comecei a jogar vôlei, entrei em política estudantil. Na época a gente teve aqui o primeiro Grêmio estudantil pós ditadura militar de Jequié. Nossa. Hoje em dia a gente nem vê mais isso, né? Entrei em política estudantil, fui presidente do Grêmio lá do SEMES, envolvido com feira de ciências, envolvido com excursões, que o Grêmio que organizava excursões. Para os jogos, né? O SEMES, você chegou a estudar no SEMES? Não. O SEMES era um colégio particular, mas que tinha algumas coisas de colégio público da época, que hoje, colégio público são os mais estruturados, principalmente em ambiente físico, tá? Não só, mas principalmente. Mas naquela época não era. Então o SEMES era meio desleixado e tal. Na época mesmo que eu fui do Grêmio, a gente colocou iluminação na quadra, fez até coisas pro colégio. Fazia festas. Sérgio lembra? Não sei se Sérgio lembra. Okay. Punk Dark. Lembro. Quem foi que fez? Foi o meu Grêmio. Ideia minha. Lembra da Punk Dark? Ideia minha. Quem fez o cartaz foi Valto. Ideia minha era. Ideia minha e de Luceloy. Mais de Luceloy. Falecido Luceloy. Tá? Ideia minha. Então foi o meu Grêmio que fez. A gente arrecadava uma grana. Fizemos 4 festas que... Mas já existia a Feira de Ciência? Já existia a Feira de Ciência mais antiga que as festas. A Feira de Ciência parava a cidade. A Feira de Ciência do SEMES. Era um evento da cidade. Tinha peças. Vinha era artistas muito de Salvador. Eu não sabia. Bem elaboradas as peças. Até hoje eu lembro de não. um vulcão que fizeram gigantesco. Pra você ter ideia,
na peça de teatro, naquela época que tinha dentro do colégio que a gente apresentava na Feira de Ciências, Sérgio Mellen, que era o diretor que eu lembro que Sérgio era novinho, eu também mais novo, né? Mas Sérgio... ele foi um dos jurados lá do evento que teve na Feira de Ciências e ele me pediu para filmar. E eu peguei a filmadora de irmão de Moema. De Moema e de Marco Antônio, como é o nome? Não. O marido, mas... Não, que morava na 15 de novembro ali. Ah, sim, Deraldo. Deraldo. Que é filho de Alice, professor de geografia. Isso. Eu peguei a filmadora e Sérgio pediu pra eu filmar na época. Então eu fui pro CAP, depois fui pro SEMI buscar de jogo. Aí quando eu invoquei com o Grêmio o jogo, minha vida era treinar, vôlei, futebol de salão, fazer festa para fazer excursão, para arrecadar grana. Eu lembro que a gente abriu uma conta do Grêmio na Caixa. Foi eu e Adriano, que era o tesoureiro. Abri menores de idade. Na época podia, caderneta de poupança podia. Não sei se hoje pode também. Podia. A gente abriu uma. Aí, Zé do Pão estava começando na padaria Camurugi. Zé é patrocinador aqui, né? É. Então, Zé estava começando na padaria Camurugi. Eu pedi muito patrocínio a Zé. Ele era o gerente. Gerente, eu dava patrocínio. Ele já me dava patrocínio naquela época. Massa. Isso aí, sabe quando era? 86, 87. Eu cheguei aqui em que é 85, foi isso mesmo, 86. Então eu já era... aí eu diminuí muito a quantidade de estudo. Porque estava envolvido. Mas aí tem outra coisa importante. Tá? A base que você forma no ensino fundamental lhe dá assim, uma cascadura para você conseguir suportar bem o ensino médio, mesmo eu não dava certo porque eu diminui os estudos, mesmo quando você diminui os estudos. Eu conseguia passar, eu não ia para recuperação. Mas é o que dizem, né? A base. A base, tendo uma base boa, então, realmente dá para desenrolar. Eu falo com meus alunos até hoje, uma das partes de matemática que eu adoro ensinar, e não deixo o outro ensinar quando tem mais de um professor, é a matemática básica. Tá? Agora, no Luiz Viana, que eu estou ensinando no Luiz Viana, eu ensino no 9º ano, só para ter ideia. Luiz Viana ainda tem 9º ano. Porque é a base. Eu gosto da base porque eu sei, porque aconteceu comigo, que uma base bem feita é muito importante. Então, mesmo eu tendo abrido mão, negligenciado, de certa forma, o estudo, por conta das outras atividades. Né? Não, mas também as outras atividades contribuíram para mim também. Sim. Agora eu vou fazer aquela pergunta. E o que você não gosta na matemática? Qualquer coisinha aí, só por curiosidade. Eu acho que ele não vai nem conseguir responder. Eu não gosto quando os alunos não se interessam pela matemática. Saindo pela tangente. Boa resposta. Não, eu gosto de todas as partes. Tem partes que eu gosto mais. Sim, mas eu gosto de todas. E a que você gosta menos? Às vezes é um cálculozinho, não tem menos, uma só fórmula, tem as sei que lá, tu gosta coisa. mais. Todas são muito e algumas são muito mais. Combinatória eu gosto muito, probabilidade eu gosto muito, geometria plana eu gosto muito. Que são as que você mais precisa pensar. Contando as matérias do fundamental e médio. Eu adorava geometria. E da faculdade eu gosto muito de estatística avançada. Tá? Eu gosto muito de cálculo, que é um assunto que o povo diz que não gosta, é difícil, mas é maravilhoso. É fantástico. Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, limite, derivada integral. Gosto também de álgebra. Tem muita coisa da computação que está na álgebra, que a álgebra ajuda. Sim, né? Não sei se eu sou sétima. Eu gostava de expressão numérica. Expressão numérica pode ter fração, por exemplo. Eu adorava, eu gostava. Mas vamos lá. Sim. Onde é que estamos? No ensino médio, que você se afastou um pouquinho da matemática. Muito, mas aí eu... Tava mais no esporte. Lembra que eu falei aqui fora do ar que dos irmãos, eu fui o primeiro que fui mais conhecido? Sim. Então, mas já tinha assumido uma liderança aí nesse Grêmio, exatamente. né? Eu fui presidente do Grêmio, chapa hot, honestidade, organização e trabalho, o lema. Tá? Não sei se tá lá ainda, já deve ter enferrujado e tudo, mas a gente fez na época da posse, fez um hot de fogos e acabou o fogo sapecando a tela que cerca a quadra, que ficou por anos aquilo ali, o nome ainda escrito. Isso não foi intencional, não. Aconteceu. Tá, eu entrei no Grêmio e tal, fiquei bastante conhecido por causa do Grêmio, das festas que a gente fazia. Tá, Punk Dark, Festa das Trevas, que era tipo... Era Halloween. Eu já gostei. Era um Halloween que a gente não gostava de dar título em
inglês, a gente chamava de Festa das Trevas. Boa, Né? Fez a Festa das Trevas, 2 festas que ficaram famosas. Eu acho que eu tenho algumas coisas. Essa então foi a sua primeira experiência com festas, assim, pode ser? Não. Já tinha? No Santa Terezinha eu já fazia festa. Rapaz, então, basicamente, ele é tudo de berço. Seja na matemática, seja na organização de eventos, Você tá da vendo festa. aí já os primeiros passos do que ia se tornar o Quando forró eu da Margarida. É tipo 15 isso. anos, quando eu fiz 15 anos, adivinha o que, é que eu pedi à minha mãe? Uma picape de DJ. Não foi de DJ. Ah, Foi um som, uma picape. era isso mesmo. Uma picape Eu acertei. e um amplificador e caixas profissionais que ficavam no meu quarto. Cara, Não, agora tu fazia o que com essas caixas? Ou só Eu levava? só tudo? estudava com som, tocando. Minha casa ali na Avenida Rio Branco, perto do viaduto, ouvia do Cine de quê? tua mãe não reclamava, não? Reclamava. Tadinho, dona Madalena. Mas amanhã você sabe como é. Quando ele parou de escutar som, aí veio o Beto com a bateria. Foi. Não teve. Beto estudava 6 horas por dia de bateria dentro de casa. Deus. Foi Eu por desci isso, aqui pelo Poço Maringá, já dava pra ouvir. foi por isso que eu fiz aquele estúdio que você até fez a logomarca. Lembra da logomarca? Sim. Ele fez. Pra Beto ir pra lá, vai lá pra lá, Você Beto. Se lembra quando o tranca Beto teve lá. aqui, que falou que montou um estúdio? Eu Foi lembro, esse eu o lembro. estúdio. Eu Que montei era o tipo estúdio pra tirar Beto da banheirinho, sala. Como se fosse isso. Meu Deus. Mas do eu não me céu. incomodava, nem manhã também se incomodava, não. Pai se incomodava, mas. E o vizinho dele, que era um senhorzinho, que ele falou desse Ô, Luiz, vizinho aí. E sua Zuzinha na frente também. Então, aí eu acabei montando esse estúdio pra Beto, mas realmente eu via dentro de casa. Como eu tinha esse som grande, quando tinha aquelas festinhas de colégio com 12 anos, 13 anos, 14, eu levava. Foi antes, não foi 15, não. Foi antes, foi 13 anos. Eu levava o som e fazia festa. No Santa Terezinha, até hoje tá igual. Tem uma quadra ladeiradinha assim e tal, tinha um bebedouro. A gente fazia festa ali. Teve uma festa. Tinha uma festa tradicional do Santa Terezinha, que era o Embalo 4, que tocava no Dia das Crianças todo ano. E a gente fazia uma segunda festa. Os alunos que faziam, aí eu levava o som, levava as coisas também. Lá, então, as primeiras que eu fiz foi lá. 13 anos, 14 anos. Tá? Mas aí fiz essa do Punk Dark e Luxo Lixo no SEMES. Tá? Fiz excursões também, fiz uma excursão para Porto Seguro. A gente ia todo ano para Porto Seguro. Eu fiz uma marca uma vez, que Daisy estava até à frente da organização. Eu fiz ela e... Quando eu saí do colégio, Daisy continuou. Sim. O legado. O legado. Eu lembro, eu fiz a marca. Participou de Grêmio também. Eu lembro, eu fiz até camisa e tal. Eu fiz a arte. Isso durou até o 3º ano? Não, dura até 1 ano depois do 3º ano. Eu fiquei no colégio até 1 ano após o 3º ano. E como é que foi essa fase? Eu tinha idade pra jogar. Mas como é que foi o vôlei? Vôlei, futebol de salão, mas mais vôlei. Tipo assim, passou esse período, ok. Mas na época já existia essa cobrança de terminar o ensino médio e fazer o vestibular? Já, e só tinha faculdades. Na UESB estava começando com letras e eu acho que letras depois veio enfermagem. Que era o curso que não era do interesse da maioria na época. Tá? E só tinha os cursos de mais interesse, aqueles mais tradicionais. Aqui? Em Salvador. Só tinha em Salvador. Só tinha católica e federal praticamente. Nem Unifax tinha na época que eu fiz. Caramba. Então qual foi a tua primeira faculdade? Vamos lá, a minha primeira faculdade tá longe disso aí. Então, peraí. Então vamos para um rápido intervalo. Sim. Gente, a gente vai comer uma pizza rapidinho aqui, que a São José vai nos mandar daqui a pouquinho. Vamos mandar também um abraço lá, Sol de Isbel, nossos queridos amigos lá, Neto e Pastel. Vamos ver se a gente traz pastel aqui, né? Pastel também deve ter muita coisa pra muito bom conhecer Pastel. esse Tem uma amigo. parte na minha história que Esse amigo. pastel tá envolvido. Aí. Na época da armação, por exemplo. Aí, pois é. Bicho, rapaz, Eu os preciso últimos conhecer convidados, esse amigo tão querido. todo mundo falou. O pastel já foi comentado aqui, citado aqui umas 4, 5 vezes. Então precisa vir aqui. Divertia muito a gente, contando piada, sabia piada pra caramba. Sabe ainda, né? Não sabia. Pois é. Gente, a gente vai para um rápido intervalo. Vamos comer uma pizza rapidinho, que a São José Vila Gourmet vai nos mandar. E daqui a pouquinho a gente volta. Deixa eu só te segunda interromper, parte. Sérgio. Eu sou assim, Diga. professor gosta assim. Né? Vai. Claro. A gente tá falando da São José, de José Marcos. Sim, sim. Esse som que eu comprei, quem foi que me vendeu? O Roberto, irmão de José Marcos. Ah, Roberto. Tudo interligado. O pessoal Sim. chamava Roberto da MR. Da MR, porque ele trabalhava, antes da MR, ele trabalhava na Equipex.
Sim, era gerente da Gerente da Equipex. Equipex. Então quem me vendeu foi o Roberto. Zé me dava patrocínio na época, o Roberto vendeu o som. Em outra época, tudo interligado, até o patrocinador. Tá interligado. Tudo junto. Tudo. Tinha que ser de quê? Gente, a gente volta rapidinho, viu? Valeu. De uma simples e modesta padaria ao empreendimento que orgulha os jequieenses. Essa coragem foi reconhecida em São Paulo, quando a São José foi premiada pelo Sebrae Brasil e a Bung Alimentos, em primeiro lugar no Brasil, na categoria de padaria. O Grupo São José tem demonstrado ao longo desses 30 anos a solidez e o bom desempenho ao apostar com ousadia e confiança num novo empreendimento. 30 anos do Grupo São José, uma etapa que marca as vitórias alcançadas, graças à perseverança de um trabalho sério, alicerçado no respeito, no comprometimento e na transparência, que fazem do Grupo São José uma empresa sólida, comprometida com seus colaboradores e clientes, parceiros indispensáveis para seguir em frente, demonstrando o caminho certo a seguir. Obrigado, Jequié, por essas 3 décadas de sucesso. Grupo São José, há 30 anos, fazendo parte do seu dia a dia. Dois Pontos Podcast. Dando o que falar. Toda sexta, às 19 horas, em nosso canal do YouTube. Meus queridos, estamos de volta aqui no segundo bloco 2 Pontos Podcast, com Julia aqui se batendo na matemática. Gente, nem me fala, viu? Eu acho lindo, maravilhoso. Já conversamos aqui nos bastidores. Depois eu vou pesquisar mais sobre isso. Mas realmente eu sei que é de dificuldade de muitas pessoas. Agora, você acredita, que já me falaram isso também, só um parênteses, você acredita que isso tem a ver com genética também? Só pra saber, ou não? A genética deve ter uma parcela de contribuição. Lembrei aqui agora disso. Tá? Pessoas que são filhos de pessoas que... Seus filhos. Pode ter uma parcela de contribuição, mas não apenas isso. Mas antes, na sua geração, seu pai, seu avô, tinha alguma coisa assim? Que a mãe dele de músico tinha, né? Na família, mas de Mas cálculo assim não. de De cálculo, matemática. No caixa. Minha mãe era professora e ensinava tudo. Sim. Mas assim, só matemática foi eu mesmo. Mas eu acho que tem um componente, a inteligência tem um componente genético. Mas eu sempre falo isso em sala de aula. Quando a gente estuda, a gente vai ficando mais inteligente. A gente desenvolve, a gente faz novas conexões entre os neurônios. Antes da gente voltar, gostou da pizza? Adorei a pizza. Comi pouco porque eu estou de dieta. Tá de dieta, deu um mau gente, exemplo aqui, realmente. gente. Deu um mau exemplo. São José, Vila Gourmet. Muito obrigado aí a Zé e ao Marcelão lá, que nos mandaram uma pizza maravilhosa. Muito boa. Mandar um abraço também lá pra O Neto filho de Marcelo Pastel. estudou comigo. É? Mandar um abraço também pra Neto E a filha de Zé também. Misericórdia. Esse cara Todo ensinou mundo, todo quem mundo não aqui da conhece, cidade. por isso que eu falei, o famoso professor Dixon. Um abraço pra Pastel e Neto da Sol de Isbel. Muito obrigado, amigos, pela água com gás aqui. A cervejinha tá fantástica. Também tem que mandar um abraço pra Vida Alimentos. A Vida Alimentos é nossa nova parceira aí. Muito obrigado, Matheus, pelo apoio. E vamos voltar aí à história do homem aí. Onde Com toda certeza. Paramos no terceiro ano. No terceiro ano. É isso aí. Eu estudei no SEMES até o terceiro ano. Estudei mais Isso. um ano, porque eu tinha idade de jogos.
eu podia jogar ainda. Tinha uns jogos muito famosos aqui, que a gente queria muito participar, que eram jogos e recreações, jogos intercolégios de Jiquié, que uma determinada época ficou convidando outros municípios também. Tá? Joguei também vôlei na seleção de Jiquié, não era titular, mas cheguei a ganhar uma medalha nos jogos intermunicipais. Tá? E fiquei nessa de Grêmio Estudantil, esporte, festa, deixando o estudo um pouco de lado. Mas como eu falei, a base que eu tinha formado até o 9º ano me sustentou bem, passei de ano direitinho, tudo. Saído do 3º ano, era tradicional de algumas famílias de que enviar os filhos para fazer faculdade em Salvador. Não tinha muita opção no interior. Tá? Eu cheguei a fazer vestibular. Né? Na época eram pouquíssimas faculdades. Eu fiz da Católica e da Federal, só tinha os dois. Tá? E acabei, por causa do esporte, querendo ficar em Jiquié. Passei um ano quase sabático. Eu morava na BB praticamente, jogando bola, nadando, fazendo outras coisas. Né? E ia pro colégio também, mas como assistente, quando não tinha cursinho aqui na época. Aliás, já estava começando a ter um cursinho. Assistente professor? Não, assistente era o nome que se dava ao aluno ouvinte. O aluno que não precisava fazer prova estava no 3º ano. Mas eu era matriculado no colégio por conta dos jogos. Entendi. Para poder jogar pelo colégio. Como eu tinha idade, o assistente, que agora é chamado de ouvinte, aluno ouvinte, podia jogar. Então, para jogar, fiquei lá. E fiquei em Jiquié quase com esse ano sabático, sem saber o que fazer. Aí resolvi fazer minha primeira faculdade, a qual eu não concluí. Tá? Sim. Que foi Ciências Contábeis, na Faculdade de Ciências Contábeis de Jiquié. CETEG. Fiz o vestibular, passei no vestibular. Comecei a cursar. Né? E tinha um colega, que até hoje está aí, que é Rui Leite. Tá? Rui Leite, do nada, eu era bom aluno na faculdade, principalmente em matemática, tinha uma disciplina matemática na faculdade. Ele falou: ei, Adixon, tu que é bom em matemática? Um cara encomendou, ele tinha uma loja de imóveis, o cara encomendou 30 cadeiras da minha mão, eu comprei, e 30 ou 20, eu não estou lembrado agora. Eu comprei e não... E o cara deu cano, não pagou e nem foi lá, apareceu. Tu não quer comprar para montar um curso, não? Ah, então aí... Lançou no ar. Lançou no Não ar. foi o Expert, não. Tá? Ah, não foi o Expert ainda, Mas não? era um curso. Ainda não foi o Expert, vamos lá. Uhum. Aí eu lembrei de uma outra colega minha, que era uma excelente aluna, que foi colega minha no SEMES, no 1º e 2º ano. Tinha ido para o Dinâmica no 1º ano de Dinâmica, no 3º ano do ensino médio, ela, que era o 1º ano do colégio. Lina Mara, que é professora de redação do Paulo Freire, já foi professora do cursinho, do Matisse também. Tá? Aí eu falei: Lina, vamos montar um curso? Reforço escolar. Nessa época eu já estava com 18 anos. Tá? 18. A visão do empreendedor. 18 anos. Aí eu Detalhe. comecei a dar esse curso. Nessa época foi a época que o Dinâmico estava sendo fundado. E o Dinâmico trouxe todos os professores de Salvador com uma metodologia diferente e muito puxado em relação ao que se fazia aqui de Jiquié na época. Então as pessoas tinham extrema dificuldade na época, sobretudo em matemática. O professor Heitor tirava o couro dos meninos. O Heitor está em Salvador, ficou muito tempo aqui, é de Salvador, veio para cá e já voltou para lá. Então, aí era muito comum eu ir andar na rua e ver assim, ó, Dace Banca, que na época reforço escolar era chamado de banca. Dace Banca. Em alguns lugares tinha Dace Banca, exceto para o Dinâmico. Dada a dificuldade... Caramba, é mesmo? Nossa. Dada a dificuldade que era ensinar, porque era muito puxado. Aí, Lina já estudava no Dinâmica, eu já andava com Lina, já sabia mais ou menos como era. Aí eu falei: vou dar banca e vou falar assim, principalmente pro Dinâmico. Empreendedor. Né? Ó a Tá visão, vendo? ó a visão dele. A necessidade. Aí a gente divulgou lá, por sorte, também, né? O Dinâmico, até hoje, colégios fazem convênio com o Colégio de Salvador para comprar material, módulo na época, né? E vem os professores para fazer a revisão. Veio um professor fazer a revisão aqui de matemática, que até faleceu esse ano, um professor muito querido para todos nós aqui, e para mim principalmente, professor Tufik Nassim Nader. Mano, Tufik Nassim Nader, tá? Ele era funcionário do Banco do Brasil, na época o melhor emprego público que existia, pelo menos na cabeça da gente.
e também ensinava lá. Excelente professor. Ele fundou a oficina em Salvador. Ele foi um dos fundadores sócios, fundadores da oficina em Salvador. E o Dinâmico fez convênio com a oficina e ele veio dar revisões de GCAE. Na época, uma namorada minha estudava no 3º ano. Lá no Dinâmico. E ele, quando veio da revisão, chegou para os coordenadores e o diretor do Dinâmico e falou: ó, os meninos são fracos em matemática básica. Precisa contratar um professor. A observação em matemática. Isso eu já ensinava no Pitágoras. Eu pulei um pedaço aí, depois eu volto. Sim. Aí precisa contratar um professor para dar esse reforço de matemática básica para os meninos. Matemática no ensino fundamental. Aí minha namorada falou: ó, eu já dava banca e já estava começando a ensinar no Pitágoras, no colégio que funcionava, onde é o Itaú, o novo Itaú agora. Tá? Aí ela falou: ó, meu namorado dá aula. Meu nome não é muito comum. Aí quando falou assim: ah, meu namorado é Dixon. Aí Tufi bateu logo: pode contratar. Porque Esse aí eu confio. ele foi meu aluno, tal, pode contratar. Aí me contrataram lá pro Dinâmico, meu 2º colégio. Pitágoras primeiro, depois o Dinâmico. No Pitágoras foi o seguinte: eu comecei a dar aula e tinha muitos alunos. Que aí também tem o início do Expert. Aí. Eu comecei a dar aula, reforço escolar. E muitos alunos procuravam. Eu cheguei a ter mais de 100 alunos. A aula era numa garagem. A foto que eu falei com você é da garagem. 100 pessoas. Não era 100 ao mesmo tempo. Ah, entendi. Em véspera de prova de recuperação lá do Dinâmico, prova final, eu chegava a dar aula até 2, 3 da manhã e voltar para lá às 5 horas da manhã. Dividindo as turmas, meu Deus. Dividindo as turmas para a turma, eu colocava 8, 9, 10 no máximo. A maioria das vezes tinha 3, 4, mas para quando dar uma chegava maior atenção, hora né? de prova, tinha 8, 9, 10. Porque ele me pedia, eu ficava com o coração mole, não, vem. Aí eu comecei aí. E um colégio, o Pitágoras, tinha um professor chamado Ed Nelson, que era dono do único cursinho que tinha aqui de GCAE. Que do nada, no final do ano, recebeu uma proposta em Itabuna e mudou para Itabuna. Ele ensinava em 2 ou 3 dos colégios particulares daqui de GCAE. E os professores, o colégio ficou sem professor de matemática. Não, olha só. Aí chamava um professor, os alunos não gostavam. Tudo convertendo. Chamava outro, o aluno não gostava. Chamou muito professor, que é professor da UESB, bons professores, mas com uma linguagem que não seduzia muito os alunos do colégio. E meus alunos, alguns alunos meus estudavam lá. Aí começaram a indicar e falar para mim: por que tu não vai lá ensinar? Por que tu não vai lá ensinar? Por que tu não vai lá ensinar? Certo que um dia eu falei assim: como é que eu vou ensinar se eu não estou... Eu estava entrando na faculdade de Ciências Contábeis. Eu não tenho... Como é que eu vou ensinar? Aí eu lembrei que um amigo, na época era comum um professor de... Não ser exigido formação de professor de educação física. Geralmente o cara que era bom em esporte era convidado. Eu tinha um amigo meu, que foi meu colega de sala, Cosme, que ensinava lá. Eu falei: ó, se Cosme pode ensinar, talvez eu possa. Vou perguntar para ele. Fui perguntar para ele e falei: me informa meu nome lá. Aí informou. Aí eu fui lá, fui contratado lá para ensinar no colégio, o primeiro colégio que eu ensinei. Já tinha alguns 2 anos, 3 de banca. Durante o 3º ano, eu esqueci de falar nisso, eu substituía meu professor de física num curso de eletrotécnica à noite lá no SEMES, quando ele precisava. Então já comecei a dar aula no 3º ano. Era aula de física para pessoas que estavam num curso técnico de eletrotécnica, que tinha à noite no SEMES. Então, esse foi meu primeiro colégio que eu ensinei, mas foi informalmente. Formalmente foi o Pitágoras, contratado, carteira de trabalho, tudo certinho. Na época, faltava tanto professor de matemática, as escolas tinham necessidade, e não existiam professores de matemática formados o suficiente para suprir as necessidades. Então, a Secretaria de Educação, em escolas particulares, autorizava pessoas que estavam na faculdade, que podia ser de ciências contábeis e outra coisa, para... Na área de exatas. Numa área próxima da área de exatas ou na própria área de exatas, para ensinar. A gente tinha uma carteirinha chamada autorização precária, que a gente ia na DIREC, que hoje é chamada de núcleo, apresentava o que estava na faculdade e está lá. Aí eu peguei essa carteirinha e fui ensinar. Daí, né, no outro ano logo, eu fui chamado para o SEMES, o colégio que eu estudava. Tipo, eu fui aluno do meu colega de escola de 1º ano. Sim.
Eu era terceiro, ele era primeiro, aí quando ele foi pro terceiro, cheguei a ser professor dele. Foi meu colega, andava comigo, ou as meninas que andavam comigo Teus alunos. viraram meus alunos. Então eu peguei uma amizade muito grande com os alunos. Logo depois eu entrei no Dinâmico, essa história que eu contei de Tufi. Luciano Galdino foi meu aluno no Dinâmico. Fiquei amigo, até hoje eu sou amigo do Luciano. Na época ele era aluno. E estava no Dinâmico, no Pitágoras e no SEMES. Fui convidado para o Social depois. Isso tudo com a carteirinha de autorização precária. Ou seja, eu não tinha concluído o ensino superior. Certo. Tá? Não tinha concluído. Ciências Contábeis eu abandonei após o primeiro ano. Aí passei na UESB em Química, porque na época não tinha matemática, era Ciências, e você podia optar por Química. Só que eu passei a ensinar, assim, nisso o cursinho surgiu, né? O cara, Ednelson, saiu de GQE, o cursinho fechou e ficou sem professor. Entrei em alguns colégios que ele ensinava, e lá no Pitágoras não funcionava à noite. E eu olhava assim, esse aqui é a central, na Praça Rui Barbosa, praticamente. Não estava funcionando à noite. Eu vou pedir aval da dona do colégio para alugar uma sala, que eu vou abrir um cursinho. Aí chamei um grupo de professores e fizemos uma cooperativa. Para cada matéria. Para cada matéria, e a gente rachava o dinheiro que arrecadava. Só que no início arrecadou muito e foi saindo o aluno. E no finalzinho estava arrecadando muito pouco. Aí muito professor ficou desestimulado, faltava aula, saía e tal. Aí no outro ano, eu chamei os mais compromissados da época, eu e mais dois, e Keldo, um deles, e montamos um cursinho que o nome não era Expert ainda. O nome era... O primeiro era Impacto, a cooperativa era Impacto. Certo. O segundo chamava Geração, eu não gostava do nome, mas a gente tinha que colocar um nome rápido, que era Geração Pré-Vestibular. Na minha cabeça, o cara ia ficar sempre fazendo pré-vestibular. Geração. Eu falava, eu não gosto desse nome, eu não gosto desse nome. Eu não gosto Mas desse aí nome. colocou mesmo assim. Colocou Aí... enquanto a gente pensava em outro. Aí foi ficando pequeno lá. Eu já estava ensinando no SEMES e a turma não cabia na sala. Aí o SEMES tinha uma sala grandona que chamava Salão Daisy. Quem estudou no SEMES vai lembrar. De madeira ainda, não era laje não, o piso era madeira mesmo. Tá? Eu levei o engenheiro lá, Cláudio Matos, na época. Eu sou Cláudio. Professor do curso de inglês. Foi professor de inglês mesmo. Engenheiro, mas foi professor de inglês. Aí Cláudio olhou e falou, não, aqui dá, tá tudo ok, é só trocar uma tábua ali, outra aqui, outra aqui. E abri um cursinho lá no SEMES. Como aproveitei o nome do SEMES também, pedi permissão, e aí eu inventei o nome Expert e botei SEMES Expert. SEMES Expert. Isso aí foi em 96 já. O ano que eu nasci. O ano que você nasceu. Aí em 96, né, no primeiro ano, uma galera, Lindomar estudou lá, por exemplo. Foi aluno lá. Lindomar de Biologia? Sim. Sim. Figura Brother demais. nosso. Brother. Um monte de gente que é professor já há muito tempo aqui. Foi dessa turma lá. Carme, que é professora do Luiz Viana. E estudou. Várias outras pessoas. Se eu não me engano, na Elmara também estudou. Não sei se foi nesse ano. Foi outono, várias pessoas estudaram. Tudo No dessa primeiro época. ano lá no SEMES, deu mais de 100 alunos da sala. Chegou a 120 alunos. Eu tenho guardado o quadro que eu utilizei lá. Foi um dos primeiros quadros. Ensina o quadro. Foi um dos primeiros quadros de quadros brancos. Sim, Com pincel sim, piloto. Com pincel. Eu guardei Nossa, até. Tem isso até hoje? Tenho guardado até hoje. Podia mandar uma foto, né? Tá lá no depósito. Tá? Eu vou até tirar umas coisas de lá. Massa. Quando eu separar, eu posso Massa. até tirar uma foto. Aí o cursinho começou lá no SEMES, 3 anos. Veio um outro cursinho aqui para GQE. Conversou lá com o Reinaldo ficou empolgado. Né? Reinaldo Pinheiro, que foi prefeito, mas Reinaldo ele era Pinheiro. diretor do SEMES. Aí Reinaldo, assim, já nas vésperas de começar, não tenho nada com... É meu amigo até hoje, mas nas vésperas de começar o cursinho, ele me chamou e falou, Dixon, eu aluguei pro cara de fora aqui, que que vai abrir um cursinho assim, assim, assim. E eu já estava com mais de 100 matriculados e sem lugar para dar aula. Na época, Reinaldo, quando conversou comigo, já era secretário de Educação. Lá na Secretaria de Educação, que era ali próximo do Viveiro, Sim.
Eu rodei ali, já assim, meu Deus, onde é que eu vou botar meus alunos agora? Onde é que eu vou arranjar uma sala que caiba mais de 100 pessoas? Aí quando eu virei, subi na avenida ali, lembrei da casa de Vilmar, um primo meu. Vilmar chegou a ser sócio do Diego Roberto, da MR. Ele era da Receita, da Secretaria da Fazenda. E ele foi sócio de Roberto naquele bloco Vem Comigo. E as reuniões eram na casa de Vilmar. E eu lembrei que na casa de Vilmar tinha um salão de festas. Eu falei, no salão da casa de Vilmar cabe. E Vilmar tinha mudado Vilmar tinha mudado da cidade. Aí eu liguei para Vilmar. Vilmar, tô precisando alugar a tua casa. Ele falou, Dixon, acabei de alugar. Eu falei a quem? A Tom da Gabor. Tom, que era da Gabor. Que agora tem Tom Lobo. Aí eu falei, agora. Aí eu rodei atrás de outra casa. Liguei para Tom, ofereci outra casa. Não sei nem se Tom lembra disso. Ofereci outra casa no São Luís, logo depois do bairro Seu Carlito ali, onde sim. Uma casa nova, já acabaram de construir. Se eu conseguir uma casa boa para tu com preço bom, tu aluga outra aí, me aluga essa, ele aluga. Isso aí faltava 15 dias para a aula do. Meu Deus. E ainda tinha que arrumar tudo, né? Mas lá é um salão já enorme, só tinha um banheiro que eu quebrei. Tinha que estruturar, assim, né? Não, só a única coisa que eu fiz foi uma grade que era aberto, eu fiz a parede, e um banheiro que tinha dentro, que era um salão de festa, tinha um banheiro dentro. Eu quebrei o banheiro para não ficar um banheiro dentro da sala. Sim. Tá? Aí foi o salão, aí funcionou um tempo assim, já expert, lá alugado. Depois eu vinha comprar casa e tal, aí depois eu construí na casa aquelas salas que tem atrás, e aí o expert é hoje. Quando mudei para essa casa, o expert foi registrado. Foi teve CNPJ, etc. Então o CNPJ do expert, o primeiro é de 1999. Então, na época eu já era muito festeiro, já tinha feito algumas festas, né? Andava em tudo quanto é festa, piolho de festa. Tá? Já era muito conhecido pela festa, já era muito conhecido por causa do esporte. Sim. Já tinha tido muito aluno do cursinho, fiquei muito conhecido também nisso aí. E isso tudo ajudou. Muitos dos alunos eram meus amigos, muitos dos professores foram meus colegas. Esse network, assim, de amizade é muito legal. E naquela época, então, era melhor ainda. A gente saía muito mais, tinha muito mais troca no mais sentido contato, aproximava mais. De aproximação, de contato, de sair junto, tinha muito mais do que hoje. Eu até ainda espero que os meninos saiam mais. Quantos anos tem um expert? Bom, vamos lá. 99 para agora. 27 anos. De empresa registrada. Tá? Funcionou 3 anos no SEMES. Certo. Como SEMES Expert. Então 30 com o nome Expert envolvido na parada, oficialmente é 27. 4 de abril de 27, se não me engano. Que foi o dia que eu mudei para atrasar um pouquinho de começar o ano por causa da reforma da casa. E a abertura da empresa demorou um pouquinho também. Aí compramos a casa e tal. Aí o Expert é importante também, porque a história é importante também. Sim. Porque a audiência do podcast é muito grande. Sim, faz uma boa propaganda para mim. Mas tem que fazer mesmo. Então, até o início do Expert, só 2 alunos estudando em Jiqué, direto. Assim, não é contando a eternidade de Jiqué. Contando assim, de 85 em diante, até o início do Expert, que foi em 99, só 2 ou 3 alunos de Jiqué, estudando em Jiqué, tinham passado em medicina. Tá? Nos primeiros anos nós não aprovamos em medicina. Mas quando começamos a aprovar, aprovamos em tudo. Quando começamos a aprovar em medicina, a gente já tem, em pública, mais de 500 aprovações em medicina. Caramba! Em faculdade pública. Em faculdade, na UESB em Jiqué, a gente tem, em média, tem ano que é 2, tem ano que é 5, tem ano, em média 4 alunos por ano. A gente já teve, tô lembrando, pelo menos 10 aprovações em primeiro lugar em medicina na UESB de Jiqué. Já tivemos 3 primeiro lugar na UFBA em medicina de Vitória da Conquista. Massa. Na de Salvador a gente teve 7º e 11º já em medicina. Já aprovamos alunos na UFMG.
tá? Em medicina e em outros cursos também. Eu falo medicina que é o menos fácil de passar, eu não gosto de falar difícil, não. Sim. Tá? É o mais concorrido, geralmente, o que tem mais concorrido, a concorrência mais E preparada. o Expert hoje se tornou uma referência. Eu ia falar isso. É uma né? referência. Região A gente, toda. fica, a gente fica entre os 3, entre os 5 da Bahia, seguramente, entre os 2 do interior, muitas vezes primeiro do interior. Sim. Mais que em Conquista, mais do que Itabuna, mais do que... A gente disputa muito com o concursinho que tem em Feira de Santana, que é uma cidade muito maior que Jequié, Sim. tanto em proporcionalmente falando, a aprovação, quanto em relevância. A gente tem alunos, Larissa Tainá, por exemplo, que passou na USP FUVEST Medicina, uma aluna do colégio Paulo Freire, que na época se chamava Modelo. O irmão dela, mais velho que ela, passou antes na Unicamp em Medicina, Caio Henrique. A gente tá vendo aqui que você era um cara muito atribulado, muito dedicado aos seus alunos, às matérias. Isso tudo aos conciliado cursos. com festas. né? Exato, é isso que eu ia falar agora. Como é que entrou as festas? Pra Porque você já verem fez como parte. é possível. Exato, porque a gente sabe que você fez parte da Margarida, mas antes disso teve o Armação. Você também estava envolvido, não foi? Explica o que foi o Armação, pra Foi quem não um bloco conhece. da micareta de Jequié. Vocês já ouviram festa com cerveja de graça? Pois é. Bloco com cerveja de graça? Quem inventou a cerveja de graça em bloco foi o Armação, não fui eu. Ah. Foi Marquinhos Maia. Que agora é evangélico. Não Marquinhos sei nem Maia. se ele quer que eu fale isso aqui. Ele Já deu sua foi. contribuição. Muito bem, mundo. inclusive. Ideias muito criativas. boa, o Armação muito foi boa. a ideia de Marquinho. Essa ideia Sim. foi ótima. Primeiro para as batalhas do tênis, que ele fazia camisas, vendia a gente para ir para batalha do tênis. Certo. Todo mundo ia com a mesma camisa. Rapidinho, o que era? Batalha? Batalha de confetes. Ah, tá. Batalha de Era confetes uma é festa uma matinê de baile de carnaval. De carnaval. Entendi. No tênis, que tinha no Sim. tênis aqui em Jequié. Tá? Então E a ele, partir ele dali, morava em Salvador, tinha nasceu- ideias muito boas. Então uma das ideias foi o bloco e a outra ideia foi dar cerveja de graça. Muito boa ideia. Quem era da Armação nessa época? Quem Quem era era da armação? os diretores? Ó, sócio era Marquinho, eu lembro quem é mais. Marcelo? Não. Não, e Ricardo, filho de Jonas Almeida, Ricardo Almeida. Certo. E Jonas Almeida, que era o dono Que da era Antártica da na época, Antártica, da é. distribuidora da Antártica da época, ajudava eles. Massa. Começou assim. Depois teve outros sócios, Luciano Carolina entrou, Sim. uma época Binho entrou, vários outros entraram, Binho, mas sim. o início foi Você Ricardo. também entrou. Como sócio do Armação, não. Eu ficava. Eu era tipo um gerente. É porque eu sempre lhe vi, né? Tem a hora que eu ficava lá sozinho tomando conta mesmo. Exato. Rapaz, quando vocês falam dessas festas, até mesmo do Margarida, que chegou a ter ainda até uma época de minha adolescência, mas quando vocês falam dessas festas antigas, assim, eu sinto uma nostalgia, tipo a Fred Neymar, né? Saudade do que a gente não viveu. Porque parece que daria de 10-0 em tanta coisa de hoje em dia. Tipo assim, como se fosse Uma tão festa melhor boa. do que A tanta micareta- coisa de hoje em dia. Ó, uma característica que Muito o bom. Margarida foi o auge dessa característica, mas desde antes já tinha. Pelo menos nas festas que eu ajudava a fazer e que eu participava, a galera se jogava totalmente. Do Margarida mesmo, eu dizia assim o consumo de cerveja do Margarida era altíssimo. A mesma pessoa, no Namoral, que era uma outra excelente festa também que tinha na época, Sim. ela bebia muito mais no Margarida do que no Namoral, porque é uma festa que empolga. Sabe, quase todo mundo se jogando totalmente Eu lembro. na festa. Sim. Então eu fui sócio de Sérgio na Jack Club. Na Jack Club. Eu, Uma você e boate. Clóvis, sim. Uma boate aqui em Jequié. Que tá? também foi Que não inovadora. teve, em termos de ar-condicionado, a estrutura do Havana, Isso. mas a gente fazia cada festa Lotava, bombava. maluca no bom sentido, Foi. todo mundo se jogando. Todo mundo se divertia. Fizemos festa de camisa. Cadê alguém pra abrir uma boate? Teve legal? gente que eu Tem não essas posso te dar fotos, o tem as nome. fotos Tenho todas. todas. Daquela maquininha. Eu tenho todas. As primeiras máquinas digitais daqui de Pena que a gente pode mostrar, porque muita gente ali já separou, casou, traiu. Ó, abafa. Ó, Morreu alguns, Morreu vários. alguns. Tem pessoas importantíssimas que estão em cargos hoje alto aqui na cidade, que estavam ali na foto. Filho, teve tanta coisa. Então, assim, eu conseguia conciliar tudo isso. Realmente fazia muita coisa ao mesmo tempo. É isso, e você se envolvia com isso e, de certa forma, agregava valor. Mas exatamente. Por exemplo, os donos
de alguns blocos de Salvador são os donos de colégio. Então, o colégio atrai. Você tem visibilidade, conhece muita gente, tem uma network boa. Isso. Atrai muito para festa e assim por diante. Colégio atrai muito. A própria festa também ajuda, de certa forma, você conhecer a galera mais jovem, que é a idade de colégio. Uma coisa vai. O colégio que eu tô falando, cursinho, os donos do Sartre, por exemplo. A armação, eram de certa forma, te deu segurança para você entrar na Margarida? Eu vou contar essa história que é legal. Eu vou falar da Margarida já. Então eu vou contar essa história. Sim. Assim. Eu trabalhei muito na armação. Como eu falei, eu não cheguei a ser dono, mas eu trabalhava como um dono. Eu sempre lhe via, assim, que eu fazia as camisas, todo ano eu fazia camisa da Margarida. Não todos os anos. Margarida era sócio. A armação. Sim. Eu fazia e eu sempre lhe via lá. Binho que vinha aqui direto pra poder resolver no caso. Porque Binho também, às vezes, Verbena fazia camisa. Então aí Binho que foi sócio da Margarida. Sim. Que Foi do mesmo lance rapidinho das camisas de Messi, que Messi citou? Sim, também teve. Ok, Porque foi. certo. E Messi também foi fornecedor do armação. da armação. Sim. Aí falei da boate, falei da Jack, Sim. falei tudo. Vamos lá, o armação, eu não era dono, mas trabalhava tal qual um dono. Sim. E já tinha amizade com os meninos. Marquinho foi meu colega de escola no Santa Terezinha. Era um ano mais velho que eu, tá? É um ano mais velho que eu. E eu já tinha amizade com todo mundo, fiz amizade com alguns. Tal. Marquinhos morava em Salvador. Fabrício Borges morava em Salvador. Tá? Então tinha um hábito da galera de Jequié, os outros que não moravam. Quando ia para Salvador, ia para o hotel de Ricardo e Fabrício, da família de Ricardo e Fabrício, né, que é o Bahia Mar Hotel, e ficava junto da piscina tomando cerveja e conversando. Nessa hora passou um cara da prefeitura de Jequié. Na época o prefeito era Roberto Brito. E a cultura de Jequié era ter micareta. Aí o cara já estava atrasado já para micareta em abril e tal. A gente sem saber o que ia acontecer, o bloco sem saber se ia colocar. Não estava tão viável economicamente, o bloco não estava tão viável. Aí pensando se ia fazer ou não, o cara chegou para a galera assim e falou assim, eu não estava lá, eu era o único que não estava. Não vai ter mais micareta de Jequié, não. Agora vai ter festa de São João. Já tinha tido um São João bom de Luiz Amaral na exposição. A gente ficava saudoso daquele São João com decoração legal aí e tal. Aí o povo lá já bebendo e tal. Vamos fazer uma festa então de São João. Não vamos fazer mais bloco. Não vai ter mais micareta. Aí tinham 7 lá. Aí eu tava aqui em Jequié. O Marquinho me ligou. Dixon, a gente tá querendo fazer uma festa assim no São João. Você topa? Eu falei, topo. Aí Claro que ele ia topar. já me chamando pra ser sócio da festa. Massa. Eu acho que a qualidade do meu trabalho enquanto, vamos dizer assim, entre aspas, quase gerente do armação, me credenciou para isso. E também porque, como professor e tudo, a network que eu tinha também. Além de ser curtir a parada, Professor você já esportista entendia também. Eu Entendia. lidava com esporte. Professor, tudo áreas que dá muito contato com o público. Então eu tinha uma network muito E você boa. também tinha a questão da credibilidade, né? O pessoal sabia que se você estava envolvido com isso, era uma coisa boa. Entendeu? Então aí resolvemos fazer o Forró da Margarida. Tá? No primeiro ano a gente achava que ia dar umas 500 pessoas. Deu 3.400. Gente, eu vou deixar aqui o card aqui da diretoria da Margarida que teve aqui. O episódio. Foi muito bom, foi muito legal. Depois vocês assistam. E daí eu não vou contar mais, porque tem um podcast todinho sobre isso. Gente, pelo amor de Deus. E vocês podem assistir. Vai estar o link aparecendo por aqui. Senão vai virar podcast 2 da Margarida. Mas foram 16 festas de Margarida do São João. Tá, e teve ano de 2 dias, então se contar 2 dias é mais, mas contando por ano, aconteceu 16 vezes em 16 anos em junho, o Forró da Margarida. A gente fez alguns Margaridas. E teve Margarida de verão também. Também, tá?
Nesse intervalo eu estava na Jack também. Sim. Isso sim. tudo com 70 horas de aula, de sala de aula. Eu ia falar isso. E assim terminou mais um dia vencido para o professor e organizador de evento, e festeiro, e administrador, e um monte de coisa. E colocador de Dixon faixa, Wagner. na armação, no início da Margarida, eu subi em poste para colocar faixa. É mesmo? E ajudante também. De madrugada. Meu a gente Deus. Agora, do gente, céu. deixa eu te falar, mas nessa vida toda viajava sua- em festas para divulgar também. Panfleteiro. Mas aí a gente não pode deixar de citar, né? Teve uma As Margaridetes que a as gente... Margaridetes. Sim, eu Promoter. lembro. Mas nesse período também de festa que você teve, também teve essa, a gente não pode deixar de citar, que teve também uma parte triste na sua vida. Que foi essa questão que você adoeceu, né? Já pulando um pouquinho pro Covid, você adquiriu... Porque eu não muito. um pouquinho. É porque naquela época, né, foi... foi uma como é que foi acomodação. isso? Eu Você não- tava onde? Você tava em Jequié? Eu não considero triste. Triste é se eu não tivesse sobrevivido. Não, triste eu digo o O momento Sim. geral, muito geral. triste. Isso, momento geral. Eu passei diversos apertos. Por 3 vezes eu quase morro, bati na trave. Eu brinco, falo, bati na trave e voltei. Ainda bem que a bola não caiu para dentro. A bola voltou pro campo. Sim. Tá? Você tava em Jequié quando você pegou? Eu, mesmo tendo pego o Covid, eu era bastante cuidadoso. Uhum. Tá? Então eu sei exatamente onde eu peguei, porque eu era tão cuidadoso que até onde eu peguei eu sei. Vixe, não pode falar? Pode falar. Posso. Um primo meu recebeu... O pai faleceu e recebeu uma herança e me pediu para ir com ele escolher uma parte de uma fazenda para herança. Ele estava de Covid e não sabia. A gente pegou a primeira vez assim. Eu fui de carro com ele com máscara. Para você ter ideia como eu era cuidadoso, eu comprava máscara da 3M, que era uma máscara muito boa, e ainda pegava o lote e ia lá no site da 3M para ver se era falsificado ou se era verdadeiro. Inclusive eu tava com a máscara, eu tava com a máscara da 3M no dia. Só que choveu, eu tava com os vidros abertos do carro, choveu, fechei o vidro e eu não sabia que ele estava com o Covid. Aí quando voltou, foi eu, ele e mais outra pessoa. Quando voltou, a outra pessoa ficou com Covid. Eu falei, eu devo estar. Aí eu fui fazer o exame e já descobri que o meu pulmão já estava bem comprometido. Então você não chegou a ter sintomas iniciais, assim, né? Você já tava, mas não sabia. Cheguei a ter, porque Chegou? o negócio é brabo. A minha foi forte. Sim. Grande parte do meu problema, todos nós lá de casa temos um sistema imunológico muito forte. Que não foi o meu caso, não foi suficiente para impedir que a Covid entrasse. Sim. Ela entrou. Só que a resposta que o meu sistema imune deu foi muito forte. Tipo assim, o meu sistema imune soltou uma bomba atômica para matar, não uma formiga, que não é uma coisa simples, para matar uma coisa bem menor. E essa resposta é em forma de infecção, etc. Então eu cheguei a ter aí mais de 80% dos meus 2 pulmões comprometidos, mas não aqui. Então quando eu adoeci aqui, eu falei, eu não vou ficar em Jequié. Já estava precária a situação aqui, poucos lugares para internar, pouca vaga de lugar de internação e tal. Eu falei, porque pode piorar, não estava pior ainda. Aí eu fui para Salvador, 3 dias depois, minha oxigenação começou a cair, eu fui dirigindo, porque eu não queria que ninguém fosse comigo no carro. Quer dizer, eu não fui dirigindo para Salvador, não. Eu contratei uma pessoa que já tinha tido Covid para ser motorista e fui. Minha esposa foi atrás, na época namorada, hoje esposa. Foi atrás, eu fui dirigindo para o hospital, sozinho no carro, meu irmão acompanhando com outro carro. Chegou lá no Santa Isabel. Fez minha ficha, minha respiração. Aí que tá também os bônus de ser professor, de ter... pelo menos eu acho assim... Eu acho que o capricho, eu me dedico. Cativou o carinho, né? De muita gente. Quando eu cheguei lá, do lado do lugar que você faz a ficha, tem a entrada da emergência. Aí me puxaram para emergência. Quando eu olho, Rúbia, Minha prima. sua prima, Sim, médica cardiologista, fruto estava na também. emergência. Tinha sido minha aluna. Ele falou, aí minha respiração começou a piorar, eu tava com aquela mangueirinha para respirar e tal. Aí teve que botar um ar mais forte. Ela falou, Dixon, só tem uma vaga na UTI lá em cima. Você não quer ir logo para a UTI logo? Eu falei, agora. Aí me mandou para a UTI. Nessa eu fiquei lá na UTI mais de 2 meses na UTI.
Tá mais de 2 meses na UTI, 2 meses praticamente na UTI, com 21 dias entubado. Fui traqueostomizado também depois, porque não pode ficar muito tempo entubado. Peguei 3 vezes infecções daquelas bactérias hiperresistentes inclusive a pior de todas eu peguei 2 vezes. Mas consegui vencer tudo isso. Depois eu fui liberado lá da UTI, eu não quis ficar no próprio hospital, fui para uma clínica de recuperação. Tanto o hospital me atendeu muito bem, médicos muito legais, Dr. André, todo mundo lá, Elvis, muito legais, enfermeiras, tudo. Eu fiquei conhecido, todo mundo me chamava de seu Dixon lá. UTI é bastante movimentada, foi uma coisa até que melhorou meu astral, foi essa questão da UTI, que eu pensava que era uma coisa parada e tal, não, tem muita gente, muito movimentado, então o tempo todo. Para resumir, cerca de 70 ex-alunos meus me visitaram na UTI na época da Covid. A nutricionista, né? uma das nutricionistas do Santa Isabel tinha sido minha aluna. Na clínica Florence que eu fui, a nutricionista também tinha sido minha aluna. Tá? Eu até pedia coisas mais a ela e aí tal. Fiquei muito mal. Fiquei com 50 quilos, pra você ter ideia. Quase morro realmente 3 vezes. Saí para essa clínica de recuperação muito boa. Deu entrevista. Não sei se vocês viram aqui. Na TV Bahia? Foi da Bahia ou Na realidade, aquela entrevista passou nacional. Não sei se vocês sabem. Aqui, gente eu assisti, eu vi. Passou no Jornal Nacional. Gente de Belo Horizonte me ligou. Gente de vários lugares me ligou depois daquela entrevista ali. Ali eu já estava bem, muito bem. E o povo achou que eu estava, em relação ao que eu cheguei, estava muito bem. Essa clínica era muito boa. Funcionários muito bons também. Tá? Falando nisso, eu agradeço a Rúbia bastante e a Karine. Todos me visitaram, mas Rúbia e Karine me faziam companhia em um momento muito difícil. E também a Catiúla, que hoje é minha esposa. Também eu agradeço muito, que ficou lá o tempo todo comigo. Uma coisa que eu posso dizer, tá? Eu ia perguntar isso, qual a lição? Eu fiquei muito mal. A gente falando de matemática no início, eu lembrei. Eu tomei algumas decisões, tá? Primeiro, muita gente rezando por mim, tá? Muito mesmo. Muitas mensagens, meus irmãos levavam o celular. Não, eu lembro da comoção que foi aqui na cidade, realmente. Eu recebi grupo de oração dos Estados Unidos, de tudo quanto é lugar que tu pensar. É muito. Milhares. Tá? Então, toda essa energia boa vindo aí das orações, de tudo. Tá? E também, minha cabeça matemática me ajudou, porque eu falei, se eu demole aqui, se eu ficar molengo, prostrado, tal e tal, eu resolvi prestar atenção em tudo. Eu decorava todas as minhas medicações, que não eram poucas. Eu decorava o horário de tudo. Eu decorava tudo. Eu falei, vou manter minha mente ativa. E olha que dentro de uma UTI tem muita coisa para se observar e decorar. Tudo. E lembrava do nome das enfermeiras, lembrava do nome de todo mundo. Fui um paciente relativamente chato, muito exigente. Tá certo. Muito exigente, relativamente chato. De vez em quando uma morava lá, paciente chato e tal. Mas, assim, tô ouvindo, viu? Tô escutando você. Isso, muitas vezes, sem poder falar, que quando você tá customizado, você não consegue. Nessa época. Tá. Uma boa parte eu estava. Mas, assim, consegui vencer. Agradeço a todos os médicos que cuidaram de mim, enfermeiros. Cheguei a gravar vídeo no dia do enfermeiro para os enfermeiros de lá depois. Você me ligou. Gravei alguns vídeos também. Você ligou para algumas pessoas. Para incentivar algumas pessoas que estavam fraquejando um pouquinho para animar, gravei também para lá. Sim. Nessa clínica aconteceu uma coisa, assim, eu gosto de contar, porque por isso que eu tô falando, que não é o trágico que depois que você passa, a história não, mas você bom, tem direito. é aprendizado. Foi trágico, mas passou, então é algo, foi uma experiência. Quer dizer, nem foi trágico, né? Poderia ter sido trágico. Algo não tão agradável. Poderia ter sido trágico. Então, na clínica tinha reuniões diárias. A clínica tinha cerca de 100 pacientes. Tá? A maioria em recuperação e alguns também já em estado... Também da Covid? Não, na época, muito da Covid, mas ela não existe só para isso, não. É clínica de reabilitação e de cuidados também, para quando a pessoa já está mais perto de paliativos. Tá? Mas ela é dos dois. Eu não fui lá para cuidar, eu fui para recuperação. Então, tinha cerca de 100 pacientes.
tá? E todos os dias eu perguntava, que tinha reunião, o fisioterapeuta, o enfermeiro, a médica, eles sabiam como estava cada paciente, que a reunião tratava dos pacientes. Eu perguntava assim, tem alguém se recuperando mais que eu aí? Mais rápido que eu? E aí? Aí tem fulano, o que é que ele já tá fazendo aí? Ele já tá andando, já tá O que ele levantando. tá fazendo diferente de mim aí? Eu quero fazer agora. Eu botei eu sou competitivo. Eu falei, eu vou jogar. Ninguém percebeu. Ninguém percebeu. Nem minha ok. colega de escola lá, né? Nem. Então eu falei, eu vou usar essa competitividade pra ajudar na minha recuperação. Pra dar um up aí, realmente. Pra dar um up na minha recuperação. Então, eu lembro que era um senhor bem mais velho que eu, que tava ganhando de mim o tempo todo. Eu acho que ele tinha 76, Não na época eu tinha admito 50. isso. Aí eu perguntava, não, tá bem, tá. Eu ia. Tá bem, que bom que ele tá bem, mas ele tá fazendo o quê? Aí foi. Aquele dia que eu fiz a entrevista, A do jornal? a do jornal, eu tava melhor do que aparentou ali, porque não foi o fisioterapeuta, os fisioterapeutas que cuidavam de mim que estavam ali. Foi outra fisioterapeuta. Foi um que o fundo era um jardim? É, exatamente, ali é a clínica. Eu lembro. Ali é a clínica, a Exatamente. clínica é assim. Sim. Tem um jardim, Lembrei. tem tipo coisa de água. Fonte. Fonte, tem fonte. Você ficava naquele jardim com barulhinho de água Olha que o pai. tempo todo. Até quando eu não andava, não fazia nada, eu podia, me levava na cama. Sim. Era hábito deles. Outra coisa que eles fazem legal. Uma vez por semana ia um músico, passava de quarto. Eu lembro, eu vi dessa quarto parte do em vídeo. quarto. É? Isso é E você Você podia sentou pedir na uma cama, música. tal, Você podia pedir uma massa. música. Você sentou Eu na podia dar uma cama. música de forró. Forró, Na eu lembro. Foi um sanfoneiro, pediu uma música de forró, foi um saxofonista, tal. Convenci até alguns técnicos de enfermagem a fazer vestibular para enfermeiro durante o... Professor, sendo um professor Então, assim, incentivador. foi um momento muito difícil, mas que deu tudo certo. Inclusive, assim, eu não fiquei com sequela, tá? Eu não fiquei com sequela. Recuperei rapidamente o porte físico, até engordei mais que eu devia, mas agora eu já voltei pro Por isso pro tá na físico dieta, né? próximo Comer do um ideal. pedacinho de pizza. Sou na dieta e gente. malhando, né, Sérgio? 2 horas por dia, Eu encontro com o Dix às vezes. pelo na menos academia, 5 vezes por né? semana, mas geralmente 6, quando não 7. Sim. Já tem desde 22 de A pegada dezembro. tá bem. Eu tô assim, focado. já emagreci 13 É quilos. ótimo. E já tô convertendo aí gordura em músculo, né? Quer dizer, queimando gordura e colocando músculo no lugar, tá? Mas passei por isso. Qual a lição que você tirou disso tudo? A gente começa a enxergar a vida de um jeito diferente. Teve uma mudança? O que mudou em você? O que mudou? Primeiro eu tive, com o carinho tão grande que eu tive de gente rezando por mim e tal, Uhum. eu tive mais certeza ainda que essa minha missão de ser professor tal era a minha missão aqui na Foi Terra. certeira, né? Tá? Uhum. Então eu mudei assim, eu resolvi priorizar Sim. a questão da educação, tá? Inclusive eu fiz o concurso do estado para ver, né, que quem teve Covid fica esquecido, fica. Uhum. Eu falei, eu vou ver se eu tô lembrando das coisas. Ele foi, ó, de primeira. Toma. Foi mais. Fui de primeiro e passei em primeiro, inclusive. Aí, ó. Aí, a memória de elefante aí, ó. Que Covid o quê? Quem é que bate essa memória de elefante? Eu esqueci das coisas um pouquinho, assim, mas eu Mas não. na época, Logo depois da Covid, Sim. quando eu já estava aqui e tudo, Uhum. tinha uns esquecimentos, mas eu não encuquei com isso, não fiquei. Falei, isso é comum. Aí ele foi desaparecendo, às até vezes que, é mais... até que não teve mais. Passei no concurso lá e, assim, resolvi dar. Minha contribuição foi cursinho particular, né? Cursinho privado. Uhum. Escola privada, eu falei, não, eu vou dar minha contribuição também para a escola pública. Fiz para testar, mas resolvi assumir, que não é na ideia inicial, não era adiante? assumir. E Só queria adiante, testar. eu fiz para testar, mas resolvi ir adiante por conta disso. Eu falei, Só pra testar que É. passou. eu vou jogar na escola pública. Eu gosto muito de uma parte da matemática que agora está muito valorizada, mas eu gosto desde antes de ser muito valorizada, que é a Olimpíada de Matemática. Então, uma das minhas missões dentro dessa grande missão aí é tentar formar um núcleo de treinamento para a Olimpíada de Matemática. Eu tenho uma oficina lá no colégio com isso, começando agora. Começou esse ano. Passei agora, recentemente, também em primeiro no concurso da Prefeitura de Jiqué, de Matemática.
Não sei ainda se vou assumir, mas se assumir, tenho essa intenção de... Seria legal levar essa Tem intenção de atividade, Olimpíada né? de Matemática, porque Massa. eu já pego os meninos no Luiz Viana no 9º ano e no 1º ano. Quando o melhor é prepará-los desde novinhos. Então a ideia, caso eu venha assumir, é também tentar fazer um trabalho de Olimpíada de Já Matemática. quero pra Que é uma botar meu matemática filho. muito mais criativa, tá? Que exige muito mais pensar do que a matemática normal. E abre muitas portas, tá? O Que campeão arrasa. olímpico, para aquela deputada Tabata Amaral, estudou em Harvard, porque ela foi campeã olímpica de várias Olimpíadas. Principalmente matemática, abre muitas portas. Pra gente finalizar, me diz aí, quais são as novidades do cursinho? E o que o cursinho está oferecendo hoje? O cursinho agora está com a faculdade, que já tinha antes, mas mudou, tá com... Eu cheguei a ter 7 polos de faculdade. Qual é a faculdade, gente, que eu não tô sabendo? Antes eu fui mantenedor da Estácio, e agora eu sou. E agora lá no cursinho funciona a Uninasal. Tá? EAD, cheguei a ter quase 3.000 alunos em faculdade e agora em vários lugares. Lá no cursinho tem a Uninasal. Sim. Tá? Como É é um o polo. Uni o quê? Uninasal. É Uninasal. Uninasal. Nassau. Era a Faculdade Maurício Nassau, que foi transformando o nome e virou Uninasal. Uma faculdade muito boa, tá? E que oferece cursos de graduação e cursos de pós-graduação, EAD e provavelmente agora semipresenciais, Certo. tá? Daqui a um tempo. Quais são E os tem cursos? tem Uma Tem caçada. mais de 80. Aí tá vendo. Mas tem arquitetura, tem engenharias, tem licenciaturas. Entendi, muita coisa. Você também faz curso preparatório, né? Para O PM. pré-vestibular é curso preparatório para o Enem e para o vestibular. Certo. O Enem é a prova que você acessa várias vagas pelo SISU, pelo ProUni, Sim. pelo FIES, e também de vestibular. E também tem faculdades separadas que aceitam o Enem também. E tem a preparação para concurso. Agora mesmo, no concurso da Prefeitura de Jiquié, nós arrebentamos. Depois você dá uma olhadinha aí no Instagram do Expert, que é @concursos.expert. Vou deixar aqui Tá. para vocês darem uma olhadinha. Vai aparecer Você aí. dá uma olhada. A gente está postando de um por um, mas a gente aprovou muito nesse concurso. Só na parte de licenciaturas e nível superior, dentro das vagas, que tem a vaga, o cadastro e a reserva. Dentro das vagas foram 17. Só na parte de... Caramba. Tá? Ainda tem a parte de técnico também, ainda tem outras partes para a gente levantar. A gente já tirou as fotos da maioria, tá postando de um em um, tá dando um engajamento fantástico. Mesmo sem impulsionar, 15, 20, 30 mil curtidas numa foto, porque Massa. a aprovação também tá muito. Eu lembro, Propaganda, né? Sim, teve uma com aluna, certeza. esqueci como é o nome dela agora, é sobrinha de Gilvan, que ela passou. O card dela deu mais de 80 mil curtidas, sem nenhum impulsionamento. É mesmo? Você vê como Ela é relevante. bem batalhadora, já estava estudando um tempo, então todos os colegas, todos os amigos, todos nós professores, entramos e começamos a clicar e o negócio... Então, a gente tem hoje, vai abrir segunda-feira, uma turma de carreiras policiais, focando no preparatório para soldado da Polícia Militar da Bahia e bombeiro. A gente tem larga experiência nisso, a gente é o cursinho que mais aprova do interior da Bahia em pré-vestibular, mas em concurso da PM, a gente já aprovou, Sérgio, mais de 1.280 pessoas. Caramba. Dentro da PM hoje, algum pode ter desistido ou não, tem mais de 1.200 pessoas que foram alunos do Expert. Eu costumo dizer, né, se você encontrar um policial militar na rua aqui em Jiquié, assim, de 45 anos para menos, tem uma grande chance dele ter estudado no Expert, uma grande chance. A gente aprovou mais de 1.280. Não, já passou de 1.300. Eu estou só fazendo a conta Certo. de 6 anos, aproximadamente 200, 1.200. Nos últimos anos a concorrência aumentou, então a gente aprova 80, 90. Então seguramente já passou de 1.300.
E de pré-vestibular a gente já aprovou mais de 6 mil aprovações. Mais de 1.000 em medicina. Mais de 500 deles em pública. Como eu falei já aqui mais cedo. USP, 2 aprovações em medicina. O ano passado aprovamos 2 em direito na USP. Os 2 de direito foi pelo Enem, que a USP agora adota a nota do Enem também, fora do SISU. Uma das de medicina, que foi Thalita, foi pelo Enem. E Larissa Tainá foi pela FUVEST, que é considerado o vestibular mais concorrido do Brasil e, por ser muito concorrido e a prova também ser difícil, mais difícil do país. Thalia é minha amiga, inclusive. Agora ela tá na UESB. Dixon, amigo. Ela passou na USP, na UESB e escolheu o UESB. Vamos dar um brinde aqui. Foi Vamos fantástico. Já foi, eu tenho tanta coisa pra contar, Sérgio. Tem que voltar Tem que de voltar, novo. temos De que voltar. novo. Gente, não, mas o papo aqui, se for deixar, a gente vai virar noite, porque Literalmente. o homem é uma história viva. Aí Daqui é cada da- história boa de saber. Da questão de tanto de evento, da educação. Não contei das festas de morro que a gente fazia. Eu já fui muito nessas festas. Já fui muito nessas festas. Tem tanta coisa. Ó, Sérgio, teve uma festa, só pra... É, Sabe o que a gente fez? De noite. sim. 11 horas da noite, aonde? Na torre. Lá em cima, Lá em na cima. torre, Lá em cima. lá das antenas. Só que Cara, é alguns carros visionário ficaram de com festa, dificuldade de rapaz. subir. A gente parou no último patamar antes um pouquinho Sim. e juntou e fez a festa no último patamar. Visionário de Com a festa. e fala aí, visionário, é uma vista lindíssima Linda. da cidade. A cidade é linda ali. De cima já A foi. barragem à Nossa, noite não. fica iluminada. Sim. Nunca fui. Então a gente olhava desde a barragem até o Eu já São subi lá Judas. uma vez. Subi de bicicleta. Uma dificuldade da Dava zona. pra ver, pela localização, provavelmente o Baixão. Por ali, algumas luzes ligadas também. Que massa. E o Gente. violãozão. Mas eu não toco, não. O violão com outra pessoa tocando. Gente, a gente vai terminar esse podcast aqui com gostinho de quero mais. Já Com vamos deixar em toda certeza. aberto. Vamos deixar em aberto aqui pra Dixon voltar, porque senão é Pela papo... terceira vez, né? É, Voltar pela terceira com vez. certeza, eu queria dar continuidade a esse papo. Ô, Sérgio, vamos organizar as coisas. Eu vim É. com Margarida. Sim. Agora eu estou vindo 80% como professor e pessoa Isso. ligada à matemática. Exatamente. Mas depois eu venho como produtor de outros eventos. Ou como Pronto. político, né? Ou como político. Ou como político. Nunca se sabe, né? Ou deixar no ar aí. Olha as Ou probabilidades. Deixar político. no ar. Sou político, eu acho que todo mundo tem que ser político. político. Só que eu sou político não partidário. Eu procuro sempre, independente do lado do partido que esteja governando a cidade, O que seja melhor pra Tá. comunidade. Né? eu procuro ajudar para melhorar O principal. a nossa né? cidade, Acho o que é nosso município como um todo, a nossa região. Por exemplo, está sendo falado muito agora em aeroporto. Isso. Então eu faço parte dessa comissão. Boa parte do que foi concluído aí, de localização, de tudo, a gente já tinha feito lá atrás. Faço parte, você também foi presidente Sim. do Conselho Comunitário, que está inativo agora, mas eu estou pensando aí em juntar de novo para ativar. Vou ativar, por favor. Tá? Ativa. Para ativar, mas eu ajudo como posso. Ajudei um Direto pouco ou aí indiretamente. na conversa aí da vinda da Sim. UFSB. Como eu comentei aqui fora do ar, participei do movimento todo para trazer medicina para a UESB na época. Tá? E estou aí disponível para ajudar em tudo que eu puder ajudar. A nossa cidade, a cidade é uma cidade muito boa, muito boa de viver. Essa visão, A convivência é essa muito vontade, boa, mas ainda precisa melhorar a Muita coisa matriz precisa ser econômica, Muito mesmo. tá? Ainda precisa melhorar em questões de economia, tá? Precisa ter uma matriz mais forte. A vinda da Embrapa para aqui, tá? Independente de qual político trouxe, eu estou falando Vai que ser benéfico para é ser. benéfica para a gente. Eu agradeço O que quem é o conseguiu que trazer, mais quem importa, conseguiu. né? Ser benéfico para a cidade, né? Exatamente. E Independente também de assim, quem eu trouxe. não acho que é a intenção inicial da Embrapa aqui, mas eu enxergo muito o entorno do Lago da Barragem, essa parte de baixo, onde já tem um projeto de irrigação, para se tornar com a Embrapa aqui, com tudo aqui, o que é hoje Juazeiro e Petrolina, em termos Algo de bem agricultura maior, irrigada, né? tal, de que tem potencial para isso.
Verdade. Tá? Eu sei que não é uma coisa de curto prazo, mas a Embrapa, o agronegócio brasileiro, Provavelmente até a questão de terreno e solo, né? tem muita coisa boa nessa questão de terreno e solo aqui, sim. O agronegócio brasileiro é forte, muito por conta da Embrapa. Cadê Clóvis? Muito por O conta agro do é pop. Clóvis está entrando nessa área aí. Eu já até Clóvis falei para ele fazer sabe, agronomia lá na Clóvis UFSB. Só faz queijo, chocolate. Eu só quero saber de boi, cavalo. Tá. Então, assim, Coroné. a cidade está muito organizada, muito bonita, toda boa parte asfaltada, Sim. tudo muito bem cuidado. Mas, além disso, precisa melhorar a matriz econômica. E a vinda da Embrapa, como eu citei, a vinda da UFSB, uma universidade federal que a gente tanto lutou também, tem de tudo para melhorar essa questão econômica, melhorar a matriz econômica de Jiqué. Porque nós adoramos Jiqué, você gosta de Jiqué, você também gosta de Jiqué. É uma cidade que acolhe bem, que recebe bem, que hospitaleira. Para os de fora, hospeda muito bem, para os daqui também. Jiqué é uma cidade que se mistura, eu acho muito legal isso. As classes sociais se misturam e tal. Então ela merece e vai ter um desenvolvimento maior, econômico para dar empregos melhores, salários melhores para toda essa população, não só de Jiqué como da região. Então, tudo que vier aí, nesse sentido, vai ter meu apoio, independente de qual político partidário esteja apoiando isso, apoiando isso. E tem meu voto. Tá? Não, mas não sou candidato. Gosto da política, mas não partidária. Aí já sabe, professor Dixon. Gente, eu queria agradecer demais a companhia de vocês até agora, que foi um papo fantástico. Vamos dar um grande abraço lá para São José Vila Gourmet. Muito obrigado pela pizza maravilhosa. Também a Sol de Isbel, ao nosso querido Pastel e Neto. Muito obrigado pela água com gás, cervejinha geladíssima. A Vida Alimentos, muito obrigado, amigos, por estar presentes no nosso podcast. E também a Júlia, que apareci. Que apareceu, né? Novamente. Pelo amor de Deus. Dan é estrela agora. Dan tá na exposição, tá fazendo... Dan tá todo dia na academia. Tá. Lá na academia ele tá, realmente. Coach Fitness. Sem comentários. Gente, muito obrigado pela companhia e até semana que vem. Não esquecendo, tá, de acompanhar a gente em todas as redes sociais. Fiquem espertinhos, estão por aqui. Muito obrigada. Tchau, tchau. Estudem e aproveitem o poder da matemática. Matemática básica, né? Principalmente a básica.